Mais uma vez, muito bom dia para você. Obrigado pela sua companhia aqui na TV Alemes. Bom, vamos começar falando dos projetos, que foram votados pelos deputados estaduais nessa sessão de número 78 aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A gente começa falando do projeto de resolução, projeto de lei de número 178, encaminhado pelo Poder Executivo. Essa matéria ela foi aprovada em sua redação final e que altera um trecho da lei que trata sobre a Previdência Estadual. A gente vem acompanhando bastante esse assunto ao longo de todo o ano. Os servidores estaduais aposentados têm participado muito dos debates, das discussões, das sessões aqui na Assembleia Legislativa, fazendo várias reivindicações com relação à sua vida funcional agora, já como servidores aposentados. Inclusive, a Alemes criou uma comissão temporária que acompanha a situação do MS-Prev, também intermediou negociações entre os aposentados e o Poder Executivo. Esse trabalho de interlocução que já rendeu frutos ao longo desse ano, que agora, com a aprovação da redação final, traz um novo direito para esses servidores aposentados, Como eu disse, então, essa lei agora aprovada em redação final e agora sim indo para a sanção do governador Eduardo Riedel, ela aumenta a faixa de isenção dos servidores aposentados e que estão com doenças incapacitantes, que são aquelas doenças que impedem qualquer tipo de atividade laboral. Essa isenção, ela já existia pela legislação como ela existe hoje, só que ela é de até um salário mínimo. O salário mínimo, o mesmo que é definido pela União. Agora, a faixa de isenção aumenta para 3 salários mínimos. Então, toda a remuneração que aquele servidor com doença incapacitante, ela não incidirá a alíquota da Previdência Estadual até o valor de 3 salários mínimos, somente aquilo sobre o valor que iria superar esses 3 salários mínimos. Por que está em redação final? Porque teve emenda. E qual foi a emenda? Da maneira que o projeto veio, os efeitos práticos dessa lei valeriam a partir da folha de outubro. Com a mudança proposta pelos deputados estaduais, os efeitos já vão acontecer na folha agora de setembro. Então, já antecipou em um mês, já tornou mais imediato o efeito dessa lei. Então, o projeto de lei 178 aprovado pelos deputados estaduais, agora sim indo para a sanção do governador. Segundo item da pauta de hoje, projeto de resolução de número 19, apresentado pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro, matéria discutida, votada e aprovada em discussão única, que concede comenda de mérito legislativo. O nome a gente sempre explica, ele é preservado ao longo da tramitação, mas é sempre publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo. A gente tem uma outra proposição semelhante, que é a próxima, o projeto de resolução de número 20, que foi apresentado pelo deputado Caravina, a matéria também discutida, votada e aprovada em sua discussão única, dessa vez concede título de cidadão sul-mato-grossense, cujo nome da pessoa homenageada também vai ser publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo, e há previsão de que tanto a comenda quanto o título de cidadão sul-mato-grossense sejam entregues em uma cerimônia especial no final do mês de outubro, o que com certeza você também acompanha aqui na TV Alemes. Vamos para o próximo item da pauta de hoje? Projeto de lei de número 124 de 2022, o autor é o deputado Antônio Vaz e também do ex-deputado Evander Vendramini, que esteve presente aqui na Assembleia Legislativa na legislatura passada. Essa matéria hoje foi discutida, votada e aprovada em sua segunda discussão e que veda a conduta discriminatória ou tipos de segregação, tratamento diferenciado ao consumidor com um transtorno do espectro autista ou algum outro tipo de deficiência intelectual ou sensorial. A própria justificativa do projeto indica que essa foi uma demanda apresentada pelas próprias pessoas, por entidades que defendem os direitos das pessoas com o transtorno do espectro autista. A lei ela quer assegurar, mais uma vez, que o tratamento ao consumidor ele tem que ser isonômico. Então, matéria hoje aprovada em segunda discussão, teve uma emenda substitutiva integral ao longo de sua tramitação, vai ainda para análise, volta para a CCJR para elaborar a redação final, para mais uma vez voltar para o plenário. Vamos para o último item da pauta de hoje, projeto de lei de número 99, a autora é a deputada Mara Caseiro, do PSDB, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão, e que inclui no calendário oficial de eventos aqui do estado de Mato Grosso do Sul o PESC
Fest no primeiro sábado após a Sexta-feira Santa. O Pesc Fest é uma festa que acontece desde 2013 lá no município de Paranhos. Começou até de maneira simples, mas hoje tem atraído muita gente, não só no município de Paranhos, mas nos municípios em torno da cidade. Ganhou notoriedade na região e justamente por incentivar o turismo, a deputada Mara Caseiro então vem propor a inclusão do Pesc Fest no primeiro sábado após a Sexta-feira Santa no calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, matéria também aprovada. Bom, além desses 5 projetos, os deputados também analisaram os requerimentos, as indicações e na sessão de hoje um requerimento, 4 indicações, 2 moções de congratulação e uma moção de pesar. Esse então é o balanço das discussões hoje aqui na Assembleia Legislativa. Bom, eu tinha falado agora há pouco sobre o projeto dos servidores aposentados, né, e que aumentou a faixa de isenção sobre a contribuição previdenciária de 1 para 3 salários mínimos. Agora a gente vai conseguir rever falas de deputados que comentaram a aprovação desse projeto em redação final. E a gente começa com a fala do deputado Pedro Kemp, que elogiou todo esse trabalho de construção, de interlocução com o Poder Executivo, que agora culmina na aprovação desse projeto. Uma grande conquista deste grupo que está aqui, o governo do Estado atendeu a reivindicação de isentar aqueles que têm comorbidades até 3 salários mínimos, que hoje em torno de R$4.000, essas pessoas deixarão de ter o desconto dos 14%. Eu quero reafirmar aqui que hoje é a última votação, redação final, e o projeto já vai seguir para a sanção do governador e a publicação já entrando em vigor em setembro. No projeto original, o projeto entraria, ou melhor, a lei entraria em vigor no mês subsequente da publicação. E, atendendo a uma reivindicação dos aposentados, foi feita uma alteração no projeto e o projeto, então, aprovado e sancionado, entra em vigor a partir de 1º de setembro, ou seja, este mês, né? Então eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar este movimento, né, dos aposentados do nosso Estado, que já conquistou uma primeira vez aqueles R$300 que foi repassado já para uma parte significativa, 11.000 aposentados, né, e agora isentando dos 14% aqueles que têm comorbidades até 3 salários mínimos. Eu penso que a luta continua, né? O objetivo é continuar avançando, quem sabe a gente daqui a alguns meses possa comemorar o fim dos 14% para todos, né, que ganham até o teto da Previdência Social. Esse é o nosso objetivo. De Leis, deputado Gerson Claro, também falaram sobre esse projeto. Também falou sobre esse projeto, também elogiando todo o trabalho de interlocução da Alemes, que agora resulta na aprovação dele. Aprovada a redação final, vai ao expediente para sanção. Em nome da casa, nós queremos parabenizar os aposentados pela luta, pela caminhada. É importante da nossa parte o reconhecimento de que a ação de vocês contribuiu para que nós chegássemos até esse momento. Como disse a deputada Gleice, deputado Pedro Kemp, todos os deputados aqui, a luta continua. Nós temos responsabilidade com o equilíbrio fiscal, com o desenvolvimento do Estado, mas a responsabilidade social, a responsabilidade como trabalhador não vai falhar ao Mato Grosso do Sul. Conte com esta casa, a casa da democracia. Obrigado a todos. Pois é, como eu disse, matéria aprovada em redação final, agora vai para a sanção do governador Eduardo Riedel. 11h01 em Mato Grosso do Sul, a gente fala agora sobre o Setembro Amarelo. Hoje, 10 de setembro, é o Dia Internacional de Enfrentamento, de Combate ao Suicídio, né? E o laço amarelo é um dos símbolos dessa campanha. E esse, inclusive, foi o tema de um pronunciamento do presidente Gerson Claro logo no começo da sessão. Tratando da campanha do Setembro Amarelo, para esclarecer aí todos os deputados
fazendo alusão ao Setembro Amarelo, que é a discussão do tema suicídio, um grande problema de saúde pública que tem impactos na sociedade como um todo. Segundo os dados da ONU, da Organização Mundial de Saúde, todos os anos mais pessoas morrem como resultado do suicídio do que HIV, malária ou câncer. Vou repetir porque parece que as pessoas não prestam atenção, mas morrem todos os anos de suicídio mais pessoas do que HIV, malária ou câncer de mama, ou ainda guerras e homicídios. Então, o suicídio, deputado Pedro Kemp, é um dos problemas que a gente tem que debater, questão comportamental. Todos nós devemos atuar ativamente na conscientização, na importância que a vida tem de ajudar na prevenção do suicídio. Saúde mental. Dia 10 deste mês é oficialmente conhecido como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Essa iniciativa acontece todo ano no mundo. Em 2024, o lema é: se precisar, peça ajuda. E diversas ações já estão sendo desenvolvidas. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. Então, hoje, 10 de setembro, oficialmente Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Pois é, né? Essa fala do presidente, esse peça ajuda, é um ponto muito importante quando a gente trata desse assunto. Inclusive, né, para quem pedir ajuda? Aqui no Brasil a gente tem o serviço do Centro de Valorização à Vida, que funciona durante 24 horas, é um serviço que funciona por telefone, o número está aí na tela, é o 188. Se você estiver precisando trocar uma ideia, conversar com alguém, 188 de qualquer telefone, a ligação é gratuita e pode ser uma ajuda muito grande, um ouvido muito grande para quem está precisando. 11 horas e 4 minutos em Mato Grosso do Sul. Falar agora de uma reunião que aconteceu hoje pela manhã, logo pela manhã, ali por volta das 8h30, aqui na Assembleia Legislativa. O governador Eduardo Riedel veio apresentar aos deputados estaduais o projeto de concessão de várias rodovias que juntas formam o que o governo tem chamado de Rota da Celulose. São cerca de 870 quilômetros ao todo, se somadas todas essas rodovias, no investimento de capital privado que o governador Eduardo Riedel estima em cerca de 8 bilhões de reais. Essa concessão de rodovias, ela impacta várias cidades aqui do nosso estado. Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Bataguaçu, Água Clara, Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e também Anaurilândia. Esse projeto de concessão, ele prevê 114 quilômetros em duplicações, especialmente na BR-262, que liga Campo Grande a Três Lagoas, 457 quilômetros em acostamentos, 251 quilômetros em terceiras faixas e mais 12 quilômetros de vias marginais. A gente tem uma tela aqui com as rodovias que fazem parte aí dessa Rota da Celulose, né? A MS 040, que liga Campo Grande a Santa Rita do Pardo, cerca de 220 quilômetros, a MS 338 de Santa Rita do Pardo até o entroncamento com a 395, cerca de 60 quilômetros, a MS 395, que liga Bataguaçu até o entroncamento com a 338, pouco mais de 7 quilômetros, a BR 262, como eu disse, né? O trecho entre Campo Grande e Três Lagoas, 328 quilômetros, e também a BR-267 de Bataguaçu, a Nova Alvorada do Sul, um trecho de 248 quilômetros. As duas BRs, né, elas são rodovias federais, mas há uma autorização para que o governo do estado, aqui em Mato Grosso do Sul, possa fazer a negociação dessas rodovias federais e entregar para a iniciativa privada. Esse plano de investimento, até o governador Eduardo Riedel tem falado publicamente sobre isso, inclusive participou há algumas semanas de um encontro com investidores lá em São Paulo, na B3,
que é a Bolsa de Valores brasileira, apresentando aos investidores desse setor de infraestrutura rodoviária esse projeto de concessão da rota da celulose aqui para Mato Grosso do Sul. São trechos de rodovia que direta e indiretamente são impactados pela produção de celulose, pelas plantações de eucalipto aqui no nosso estado. Tem aumentado e muito o fluxo de veículos em decorrência desse novo setor que tem crescido muito aqui em Mato Grosso do Sul. Você vê, inclusive, conexão com Bataguaçu, também divisa do nosso estado, Três Lagoas, outra divisa também do nosso estado com o estado de São Paulo. Enfim, é um investimento que, de acordo com o governo do estado, a iniciativa privada pode ajudar na estruturação dessas rodovias para poder receber melhor tanto os usuários mais simples, né, de carros simples que viajam, mas especialmente aqueles veículos, caminhões, carretas, bitrens e que fazem o fluxo de toda essa carga aqui no nosso estado. Então, a gente teve essa reunião hoje pela manhã aqui na Assembleia Legislativa. O governador Eduardo Riedel veio até a Lemes, conversou, foi recepcionado pelo presidente Gerson Claro, participou dessa reunião com todos os outros deputados estaduais apresentando esse projeto. Bom, a gente está vendo se consegue recuperar a fala do presidente Gerson Claro. Ele falou para a imprensa sobre esse projeto. Enquanto a gente esquenta isso aí, eu queria falar de um outro projeto que começou a tramitar hoje aqui na Assembleia Legislativa. A gente tem uma tela também sobre esse projeto. Enquanto a gente está preparando essa fala do presidente Gerson Claro, então já vou antecipando um outro assunto que também foi apresentado pelo Poder Executivo, que começou a tramitar hoje aqui na Assembleia Legislativa, que é o projeto de lei complementar de número 8, como eu disse, apresentado pelo Poder Executivo. E ele traz uma atualização no sistema remuneratório para integrantes das carreiras militares, ou seja, os policiais militares e também os bombeiros militares aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Mas especificamente, quais são essas mudanças que apresentadas pelo Poder Executivo nesse projeto de lei complementar de número 8 que começam a tramitar aqui na Lemes? Retribuir o militar designado para o exercício de mais uma função privativa de carreira, ou seja, na prática uma espécie de acúmulo de função. Então, prevê essa retribuição pecuniária, né, em dinheiro para esse militar que esteja fazendo designada para mais uma função privativa da carreira. Diminui o período previsto de progressão funcional. Agora, pela proposta, serão 7 níveis na tabela. Os servidores públicos eles vão avançando na carreira em tabelas que existem em lei. Agora serão 7 níveis horizontais e com um interstício, ou seja, um intervalo de avanço entre um nível e outro de 5 anos. Hoje são apenas 4 níveis e não 7, e o intervalo entre um nível e outro é de 10 anos. Então, pela proposta do Poder Executivo, passam a ser 7 níveis e 5 anos de interstício. E também aumenta a faixa de isenção da contribuição ao sistema de proteção social, que a gente pode entender, de certa maneira, como a previdência dos militares, para 3 salários mínimos. Uma proposta que é muito semelhante à que hoje é paga aos servidores civis, né, por meio da MSPrev. Hoje, aqueles servidores com comorbidades incapacitantes estarão isentos da alíquota previdenciária sobre até 3 salários mínimos, somente a partir disso. Então, o governo também apresenta proposta semelhante aos policiais militares, bombeiros militares também aposentados e com doenças incapacitantes, estarão isentos da contribuição a esse sistema de proteção social até 3 salários mínimos. Bom, agora sim, eu tinha falado um pouquinho antes sobre essa reunião do governador Eduardo Riedel com os deputados estaduais para falar sobre as rodovias. Agora sim, a gente tem a fala do presidente Gerson Claro com relação a essa reunião de hoje. Vamos ouvi-lo. A reunião muito produtiva. Recebemos hoje o governador Eduardo Riedel junto com a equipe da secretaria que trata do assunto de parcerias públicos-privadas, também do Guilherme, que assumiu a CEILOG agora, secretário novo, e a equipe de outros secretários, secretário Eduardo, secretário Rodrigo, a equipe do governo, que veio falar um pouquinho sobre esse projeto, essa modelagem desse projeto de concessão, onde a União passou algumas rodovias federais para que nós pudéssemos fazer dentro de um pacote essa nova rota que nós estamos chamando de rota da celulose, onde alguns trechos serão
totalmente duplicados, outros serão criados a terceira via, outros somente a recuperação e a construção de acostamentos. Então, uma modelagem ao todo para 30 anos de investimentos, para procurar utilizar recursos da iniciativa privada e a gente dar um avanço mais rápido. O poder público, o Estado por si só, nem sempre tem condições de fazer os investimentos que são necessários, que vêm junto com o desenvolvimento. Quando estabelece uma parceria dessa, que tem investimento privado, é importante a gente tomar os devidos cuidados, fazer a modelagem ideal, inclusive para que não aconteça o erro que a União cometeu, como é no caso da 163, uma modelagem que foi defeituosa e até hoje não se resolveu para o nosso lado aqui do Mato Grosso. Então, todo um cuidado aqui da Assembleia, da equipe do governo, para que a gente possa acertar nessa modelagem. Óbvio que quando se trata da expectativa da população de ter que pagar pedágio, as pessoas questionam, mas o desenvolvimento certamente ele não vem de maneira gratuita, tem que haver investimento. Nos números nos apresentados, 82% a 85% dos passageiros dos veículos que passam são veículos comerciais, quer dizer, veículos que estão a serviço ou da empresa ou serviço industrial, não importa, são comerciais. Somente os outros que são ou carros de passeios, ou carros de famílias, ou carros de turismo. Mas grande percentual é a trabalho, então a gente precisa dar condições para que esse desenvolvimento chegue. Aquele conceito que nós falamos aí, toda uma preocupação, esse ESG, né, que é a questão ambiental, sustentável, a questão do impacto social que isso tem, com a governança para que esse desenvolvimento chegue e faça o bem para a população de Mato Grosso do Sul. Pois é, o presidente Gerson Claro, inclusive, citou a situação da BR-163, uma modelagem que deixou de prever certas situações e que hoje gera a situação toda que a gente vive com relação à BR-163. Mas com relação à rota da celulose, o presidente Gerson Claro ainda disse que a Lemes deve acompanhar de perto todo esse trabalho. A Comissão de Transporte e Infraestrutura da Casa vai ficar encarregada de convidar aí os técnicos especialistas, seja do campo de vista jurídico, que é quem dá segurança jurídica do projeto, e muito mais na questão da engenharia do projeto. Nós temos questões que são muito caras para nós, que é a questão, por exemplo, das passagens urbanas, dos corredores, das saídas de assentamentos, saídas de aldeias indígenas, a passagem de animais por essa rodovia. Então, uma série de questões que só serão resolvidas com bastante diálogo com a equipe de engenharia, equipe técnica, e que sabendo que isso tudo, quanto mais impacto de obra, mais financeiro. Pois é, né? Então a Lemes vai estar presente em todo esse trabalho, todas essas discussões com relação à concessão das rodovias que integram a chamada Rota da Celulose. Bom, um pouquinho antes estava falando sobre aquele projeto do governo que começou a tramitar hoje aqui na Assembleia Legislativa. Eu até pedi para a gente retomar as informações aqui na tela com relação ao sistema remuneratório dos militares aqui de Mato Grosso do Sul, policiais militares, também os bombeiros militares aqui do nosso estado. A gente consegue retomar aquela última tela? O projeto de lei complementar de número 8, como eu disse, foi entregue hoje, começou a tramitar na Assembleia Legislativa, retribui aquele policial que, de certa maneira, faz um acúmulo de função, diminui o período da progressão funcional, também agora são 7 níveis, com um intervalo entre cada um deles de 5 anos para essa progressão, e também aumenta a faixa de isenção da contribuição ao sistema de proteção social daqueles militares aposentados com doenças incapacitantes, que são aquelas cuja qualquer atividade laboral ela é praticamente impossível. Matéria que começa a tramitar hoje, e na sessão, o deputado Coronel Davi pediu a formação, a assinatura de um acordo de liderança para que esse projeto possa tramitar de maneira mais célere aqui na Lemes. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência um acordo de líderes em relação ao projeto de lei que acaba de chegar na Casa, sob o número 008/2024, que trata do sistema remuneratório dos militares estaduais aqui do Mato Grosso do Sul,
para que ocorra esse acordo de líderes e a matéria possa tramitar em regime de urgência nesta casa, visto a ansiedade que vive hoje as tropas da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros em relação a esse assunto tão importante. Então, pediria, senhor presidente, a Vossa Excelência e a mesa diretora a possibilidade, então, desse acordo de líderes para a tramitação com urgência dessa matéria. Muito obrigado. Essa mesa acata o pedido de Vossa Excelência. Já vamos fazer a proposição do acordo, solicitando aí que a equipe técnica já passe para coletar as assinaturas. Bom, o acordo de liderança, ele torna mais célere a tramitação de um projeto aqui na Lemes, mas não pula etapas. Os projetos tramitam na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e também nas comissões de mérito de maneira normal. Ou seja, essas comissões fazem a análise qualitativa também do projeto antes dele ir para votação. São 11 horas e 18 minutos aqui em Mato Grosso do Sul. Falar agora de uma proposição apresentada pelo deputado Renato Câmara, do MDB. A gente tem acompanhado, infelizmente, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, a quantidade de focos de incêndio e essa fumaça que tem, até inclusive visualmente, tem se feito presente em todo o país. Mas aqui em Mato Grosso do Sul há uma comissão que acompanha esses incêndios e o deputado Renato Câmara, que preside a Comissão de Meio Ambiente, pediu a inclusão da Lemes nessa comissão. Solicita a inclusão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para integrar o Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais no estado de Mato Grosso do Sul. Esse é um requerimento que pede esse espaço, essa cadeira da Assembleia Legislativa para que nós possamos também contribuir com debates, com discussões, principalmente um tema que cada dia se torna mais importante e pertinente. Estamos vendo as queimadas, estamos acompanhando a qualidade do ar, isso tudo nós temos que estar conectados para poder ampliar e também atualizar a nossa legislação. 11h19, você que é pai, você consegue faltar ao trabalho para poder ir à escola, por exemplo, para saber quais são as notas do seu filho? Muitas vezes isso não é possível porque não dá para faltar ao trabalho por esse motivo. Mas um projeto de lei que começa a tramitar hoje aqui na Lemes foi apresentado pela deputada Gleice Jane e quer permitir a ausência dos pais no trabalho para essa finalidade. Esse projeto de lei se faz necessário porque há uma necessidade na escola e até uma preocupação das escolas de que as famílias participem. Tem até um projeto do governo do estado chamado Família na Escola, como uma tentativa de envolver as famílias na vida escolar dos alunos. No entanto, as famílias têm dificuldade de participar da vida escolar dos alunos, uma vez que elas têm dificuldade de se ausentarem do trabalho também. Então é importante, esse projeto tem essa função de garantir que as famílias possam participar da vida escolar dos filhos, tanto o pai quanto a mãe, sem prejuízo da sua remuneração ou sem prejuízo no seu trabalho. A matéria começa o seu rito de tramitação ordinário aqui na Assembleia Legislativa, entra no período de pauta para apresentação de emendas antes de ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 11h21, bom, então a gente vai encerrando a edição de hoje aqui do Redação Final, agradecendo muito pela sua audiência nesse começo de semana. Amanhã, 7h45, tem primeira discussão ao vivo, já antecipando as discussões que devem se fazer presentes tanto na CCJR como também na sessão plenária. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação entra ao vivo, a reunião começa às 8 horas e você acompanha sempre ao vivo aqui na TV Lemes. E a sessão plenária às 9 horas da manhã. Outras notícias também lá no nosso site, o www.al.ms.gov.br. Está aqui na tela, inclusive, hoje, todos os destaques que você também acompanha lá no portal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Redação Final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau.
Você vai viajar por muito tempo? Então pode suspender internet, telefone e TV e não pagar